para a nossa meditação nesta noite, vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, no versículo 17 a 20. Daniel, capítulo 1, versículo 17 ao 20. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, continua fazendo por nós. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, fale ao nosso coração, nos use, ó Deus, para transmitir a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Que o texto da Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, Senhor, venha trabalhar nas nossas mentes e corações. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento e te peço mais uma vez que o Senhor nos use, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto de Daniel que nós estamos lendo é um texto em que nós conhecemos bastante, um texto que é trabalhado também com as crianças, um texto em que nós, quando lembramos ou falamos sobre Daniel, logo a gente se lembra de quando Daniel foi jogado na cova dos leões. E também nós lembramos daquela passagem quando nós costumamos frisar em que Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar com a alimentação do palácio, com a comida do rei, está lá no versículo número 8 do capítulo 1. Mas nós podemos aprender muito mais ainda com o exemplo de vida desse jovem Daniel. Abrindo os nossos olhos para a prática e a vida de comunhão com Deus. Nós vemos que Daniel, ele foi escolhido, ele e os seus amigos, nós vemos aqui no versículo de número 4, diz assim: jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, e que fosse competentes para assistir no palácio do rei, lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então nós logo vemos 4 jovens de boa aparência, sem defeito, pessoas, podemos dizer assim, responsáveis, pessoas inteligentes, pessoas sábias. Esses foram escolhidos. Mas meditando nesse texto, nós podemos ver, e eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, muito mais
do que lembrar assim de Daniel, da sua fidelidade, da perseguição, podemos dizer, de ele ser jogado na cova dos leões, e também da sua vida, de ele ter uma vida exemplar, de ele não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eu queria estar compartilhando com os irmãos de coisas ainda muito mais preciosas para trazer para nossas vidas. Nós vemos a mensagem que nós queremos falar é a marca da integridade. A marca da integridade. Esse é o tema da nossa mensagem. Mas nós falando de Daniel, eu gostaria de pensar um pouquinho sobre a minha vida e você pensar sobre a sua vida. Daniel, ele foi escolhido, e aqueles seus companheiros, aqueles 4 jovens, escolhido para brilhar ali no palácio, para fazer a diferença. E o primeiro ponto que eu gostaria de estar tratando aqui nessa noite é a integridade precisa passar no teste. A nossa integridade. Já falamos um pouco sobre a vida de Daniel. Ele precisou passar no teste. E um teste, primeiramente, da adversidade. Ele já enfrentou o problema já desde o início. Ele não poderia se contaminar com aquela comida. Era contra os seus costumes. E conforme nós já falamos, conforme a Bíblia diz, que ele resolveu firmemente, ele decidiu firmemente não se contaminar. Isso é um ponto muito sério para nós. A gente ter essa decisão na nossa vida. Não vou se contaminar. Eu não posso se contaminar porque eu sou diferente. Eu sou uma pessoa diferente. Foi escolhido por Deus, pela graça de Deus, para ser pessoas diferentes. Não por querer ser melhor, mas para ter a nossa integridade diante de Deus. E para nós termos essa integridade, precisamos passar no teste, como nós já falamos. 2 pontos importantes para nós estarmos analisando. O primeiro ponto que eu gostaria de estar analisando com os irmãos é o teste da adversidade. Precisamos permanecer íntegros diante dos problemas, das perdas, das perseguições, da injustiça, da calúnia, da humilhação. Daniel enfrentou tudo isso. Diante daqueles muitas pessoas, muitos jovens que estavam ali, ele precisou ser exemplo, ele e aqueles amigos deles, precisou mostrar a diferença. Então ele passou no teste da adversidade. Ele se manteve fiel a Deus. Não podemos deixar de lembrar do exemplo de Jó. Jó, no capítulo 2, versículo 9 e o 10. Quando a sua esposa, vendo a sua enfermidade, o seu sofrimento, diz para Jó: você ainda continua a ser perseverante na sua integridade para com esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha que palavra, irmãos. Quando nós falamos desse teste da adversidade, muitas vezes, o que eu queria chegar a esse ponto sobre a nossa vida, nós podemos passar e nós enfrentamos as dificuldades dia a dia, seja a enfermidade, conforme eu li aqui, são tantas coisas, são perdas, são perseguição, ou injustiça, ou uma calúnia, de alguém falar algo que você não cometeu, ou que fizeram com Daniel, mas Daniel se manteve ali, a sua postura,
a sua integridade foi aprovada por quem? Por Deus. Mas Jó, respondendo à sua esposa, ele diz: fala como qualquer doida. Recebemos tanto bem de Deus, tantas bênçãos de Deus. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, diz: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostra fraco no dia da angústia. Quando as coisas apertam na sua vida, quando você está passando por dificuldade, seja o que for, que não esteja bom na sua vida. Se a tua força, se você se mostrar fraco, a sua força é pequena. E eu, aprofundando um pouquinho sobre essa palavra, a tua força é pequena, em tempos de crise, a falta perca de sabedoria. A nossa força, a nossa fé se torna pequena, a nossa força se torna pequena por quê? Porque nós se distanciamos de Deus. E quando uma pessoa se distancia de Deus, ele perde o senso de sabedoria, ele perde a sua força, ele perde a sua integridade. Então a sua fé, a sua força se torna pequena. Não é porque não quer dizer que nós somos grandes, que nós somos fortes. Nós somos fortes, sim, porque nós temos um Deus forte, um Deus poderoso que nos sustenta. Mas se nós se distanciarmos de Deus, a nossa fé cada vez vai se tornando mais apagada, mais pequena na hora da adversidade. E se nós permanecermos afastados de Deus, se nós desistirmos de seguir os passos, se nós desistirmos da nossa caminhada, da nossa jornada cristã, que começou e ela vai se concluir até o último dia da nossa vida, eu creio nisso, mas nós temos que persistir e termos a nossa integridade diante de Deus, ser perseverante diante de Deus. O segundo teste que nós falamos aqui é o teste da prosperidade. O primeiro, o teste da adversidade, mas também tem o teste da prosperidade. Provérbios 27 e 21 diz que o homem é provado pelos louvores que recebem. Muitas vezes, o nosso cargo, a nossa posição nos afasta de Deus. O nosso dinheiro, as nossas riquezas. Muitas vezes, nós podemos ficar pessoas arrogantes. Por que não dizer até a nossa própria família? Ah, mas eu tenho uma família abençoada. Graças a Deus, não vamos bater no peito, irmãos. É bênção de Deus que Deus proteja os nossos familiares. O homem, então, é provado pelos seus louvores que recebem. Quando alguém recebe muito louvor, ele começa a se envaidecer, começa a ficar arrogante. E é um grande perigo. Diante de um cargo tão honrado perante o rei, Daniel continuou sendo servo de Deus. No capítulo 10, no versículo 11 e 12, nós lemos, se os irmãos tiverem com a Bíblia, pode deixar a Bíblia aberta em Daniel, nós vamos citar vários textos no livro de Daniel. Versículo 11 e 12, quando diz: homem muito amado, não temas, Daniel, por causa das tuas palavras é que eu vim. Que palavras? Palavras de oração. Palavras de Daniel, de comunhão com Deus. As suas palavras, Deus disse para Daniel: homem muito amado. Quem não gostaria de sentir essa palavra no seu coração, que você é tão amado por Deus? Essa palavra, irmãos, cada um aqui tem que sentir isso no seu coração.
que você é amado por Deus. Isso é uma experiência que nós temos no dia a dia da nossa vida, experiência que você não consegue ver aquilo que eu estou sentindo, nem eu consigo sentir aquilo que você está sentindo no seu coração. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando você se sente que você é amado por Deus, porque Deus está cuidando de você, e você fica feliz, você fica em paz, porque você está sentindo que Deus está cuidando da sua vida. Você não está sozinho. Homem muito amado, não temas, Daniel, por causa das tuas palavras é que eu vim. Está no versículo 11 e 12 do capítulo 10. Se quisermos receber o consolo de Deus, é preciso termos comunhão com Ele. Somente aqueles que têm o consolo de Deus, aqueles que têm o consolo de Deus é aquele que tem comunhão com Deus. Não tem outra forma. Não existe outra forma para ter comunhão com Deus, ter o consolo de Deus, sem ter essa comunhão. O segundo ponto, Daniel tinha uma vida de oração. Então, mais uma vez lembrando, nós lembramos muitas vezes Daniel, por o que aconteceu com ele, e muitas vezes não olhamos para a vida que Daniel teve. A maneira como ele viveu. Por que ele foi escolhido? Por que ele foi chamado de servo amado, homem amado? Daniel tinha uma vida de oração. Mesmo sendo muito ocupado, Deus era a sua prioridade na vida. E nós, então, logo lembramos das palavras de Jesus. Jesus nos ensina também a buscar, em segundo lugar, não, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi o que aconteceu na vida de Daniel. Ele buscou primeiro comunhão com Deus e as coisas foram acrescentando na sua vida. Mateus 6:33. Ele nunca desistiu da sua devoção por causa de perseguições. Quanto mais as perseguições vinham, mais Daniel orava. Quanto mais as lutas vinham, mais Daniel orava. Daniel orou quando era jovem, quando já estava velho. Orou sozinho, também orou com outras pessoas. Quando era escravo e depois que chegou ao poder. Sempre tendo uma vida de comunhão, de oração com Deus. Orou para buscar sabedoria para viver. Mas também orou quando estava condenado à morte. Quando ele sabia da escritura, do decreto assinado. Ele orou de janelas abertas. 3 vezes ao dia, como de costume. Ele não se amedrontou, mas ele perseverou na oração. Orava dando graças a Deus como costumava fazer. Isso me chamou bastante atenção, essa passagem, no capítulo 6, versículo 10, que ele dava graças a Deus, orava e dava graças a Deus, como costumava fazer. A Bíblia diz, em tudo dai graças, está em 1 Tessalonicenses 5,18. E logo nós pensamos, em tudo dai graças. Quando a Bíblia fala que nós devemos dar graça em tudo, é tudo. Não é só no momento da bonança, não é só no momento que as coisas estão indo bem, aparentemente indo bem para as nossas vidas, mas em todo o tempo. E o terceiro ponto, Daniel protegido por Deus. A proteção de Deus na vida de Daniel. Deus não livrou da perseguição, mas livrou da morte. Não livrou dos problemas, mas deu a solução para ser resolvido
os problemas, as suas dificuldades, os sonhos, os desafios. Deus não livrou da presença dos leões, mas fechou a boca dos leões. Daniel permaneceu íntegro em toda a sua vida. Começou bem e terminou bem. No capítulo 12, versículo 13, ele diz: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará ao fim dos teus dias e levantarás para receber a herança. Daniel começou bem e terminou bem. Nós precisamos dar uma pausa sobre essa palavra. Daniel começou bem e terminou bem. E eu gostaria de estar desafiando, podemos dizer assim, a cada um aqui nessa noite. Se você começou bem a caminhar com Deus, vamos continuar bem até o fim. Como é bonito, como é maravilhoso nós sabermos de alguém que começou bem. Quando nós falamos começou bem, é aquele momento em que você foi chamado, que você foi reerguido, que você foi levantado do lamaçal do pecado. Esse é o momento em que tudo começou bem na sua vida. Terminou bem, o momento que você vai partir para a glória, que nós vamos partir para a glória. Bem, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, andando com Deus. Esse versículo fala: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. É tristeza para nós, irmãos, quando nós nos deparamos com pessoas que caminharam por um longo tempo, servindo a Deus. Aparentemente, muitas vezes, nós não sabemos, não podemos julgar ninguém, mas aparentemente pessoas que serviam, pessoas que eram fervorosas. Nós cantamos um hino que quantos que corriam bem hoje estão longe de Deus. Não foram bem até o final, mas tiveram muitas vezes uma vida de aparência. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que é a integridade que Deus pede. As marcas da integridade é uma marca carimbada por Deus. É uma marca que aprovada por Deus na minha vida e na sua vida. Não podemos desanimar. Temos que caminhar. Quando nós falamos em caminhada cristã não é parar no meio do caminho, mas caminhada cristã é continuar. Mesmo que as coisas não estejam difíceis na sua vida, se a enfermidade chega, continuamos orando. Se está difícil as coisas, os problemas acontecem, continuamos orando. Deus está nos ouvindo, Deus está preparando, Deus está nos dando para nós tudo o que nós precisamos. O exemplo de Daniel serve de inspiração para nós a permanecer firmado na rocha que não se abala. E nós sabemos quem é essa rocha, é o Senhor Jesus. Nós estamos firmados na nossa fé na rocha que é Jesus. Não podemos desviar o nosso olhar. Não podemos olhar para trás como a mulher de Ló. Temos que olhar para frente, olhar para Jesus, para podermos firmar os nossos passos nesta rocha. Tendo sempre acesa a nossa fé, pois o Deus que servimos é o mesmo que cuidou de Daniel. E cuida de mim e de você. Concluindo, meus irmãos, lembrando da nossa integridade para com Ele, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Daniel, capítulo 12,
para nós concluirmos a nossa meditação. Daniel, no capítulo 12, no versículo de número 10. Vamos ler juntos em uma só voz. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Que Deus nos abençoe grandemente a sua palavra. Os sábios entenderão. Nós precisamos ser pessoas sábias, entender os momentos em que passamos, em tudo que passamos na nossa vida, não é por um acaso. Tudo que passamos na nossa vida, Deus tem um propósito. Foi dito de manhã sobre isso, que Deus tem propósito na nossa vida. Deus tem propósito para me purificar, Deus tem propósito para me fortalecer. Muitas vezes eu posso não entender, mas eu preciso continuar sendo perseverante. Eu preciso continuar tendo essas marcas da integridade a Deus. Tendo essa certeza que aquele que começou boa obra na minha vida, no meu coração, na sua vida, ele vai continuar até o fim. Trabalhando, lapidando, fazendo com que você seja melhor a cada dia mais preparado, com a sua fé mais fortalecida, com a sua lâmpada acesa, a sua lâmpada sempre acesa. Não deixe a sua lâmpada se apagar em nenhum momento. Que Deus nos abençoe. Amém?